Bom dia! Voltando aqui então com a nossa reflexão sobre a sua vida ser mais extraordinária. E eu tô trazendo aqui a cada semana alguns pensamentos, algumas reflexões e algumas atividades práticas para que você possa ir colocando cada vez mais em prática essa experiência de você ter essa vida mais extraordinária, de você ter essa vida com mais sentido, com mais propósito, para que você se sinta mais feliz com o rumo que a sua vida tá tomando, com as coisas que têm acontecido com você. E na semana passada eu pedi para vocês pensarem e refletirem sobre a vida dos sonhos, sobre a vida que você deseja viver, sobre como você se enxerga daqui nos próximos anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E esse é um exercício, gente, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de fazer. A gente acaba não conseguindo imaginar, a gente acaba não conseguindo pensar, a gente não se permite sonhar. Então eu pedi para vocês pensarem como seria a sua vida dos sonhos, como seria a sua vida ideal, o que você faria, que restaurantes você iria, como você se vestiria, como você iria agir, né? Então o exercício da semana passada foi pensar sobre isso. E o que eu quero trazer essa semana, continuando aqui essa sequência, esse pensamento, é a gente imaginar como você pode trazer isso para o seu dia a dia. Então você pensou, você refletiu sobre como você quer que a sua vida seja e como você vai estar lá na frente. Só que a gente não precisa esperar chegar lá na frente para começar a trazer isso para o nosso dia a dia, já de imediato. Então, por que você não começa a se vestir como essa pessoa que você vai ser lá no futuro? Por que você já não começa a comer como essa pessoa que você quer ser no futuro? Por que você não começa a trazer coisas, elementos para a sua vida que você se enxerga só lá no futuro? Mas a gente pode ir trazendo e ir experimentando essa vida agora. E outro ponto também que muitas vezes impede a gente de viver essa vida mais extraordinária, da gente viver os nossos sonhos, a vida que a gente sempre sonhou. Na maioria das vezes, o que mais impede a gente está aqui dentro, ó, dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem um sonho, a gente tem um desejo, a gente se imagina fazendo alguma coisa, só que já vem um pensamento já que já corta esse sonho, esse desejo. Por exemplo, pode ser que você queira fazer uma viagem para algum lugar, pode ser que você tenha vontade de conhecer um lugar diferente, ou você pensa que você quer emagrecer, ou você pensa que você quer um relacionamento, mas aí normalmente logo em seguida já vem o pensamento: ah, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir isso, ah, isso é muito difícil. Então, sem perceber, você já acaba impedindo tudo isso de acontecer, porque lá no fundo você não acredita. E tem uma frase de Henry Ford que eu gosto muito, que é assim: se você acredita que vai dar certo, você está certo. Se você acredita que vai dar errado, você também está certo. Por quê? Porque tudo isso vem da nossa fé, do quanto a gente acredita que aquilo lá realmente vai ser possível na nossa vida, do quanto a gente consegue se enxergar vivendo, experimentando, tendo aquela vida que a gente tanto deseja. Porque se a gente só pensa que a gente quer, mas no fundo a gente sente que a gente não vai conseguir, então é isso que vai acontecer. E se você for ver vários livros, vários ensinamentos sobre essa questão de abundância, de prosperidade, que está muito em alta hoje em dia, tudo fala sobre isso. Tudo fala bastante sobre essa questão de você realmente ter um desejo ardente, você ter essa fé, você ter essa confiança que você vai poder viver isso. É até bíblico. Jesus fala pra gente quando a gente for rezar, pra gente já acreditar que a gente já recebeu aquilo lá que a gente está pedindo. Então, você se imagina, você tem um sonho, você tem um desejo, você tem um objetivo de vida. Se você não se imaginar vivendo essa vida, se você não acreditar que essa vida é possível, vai ser muito difícil de você chegar lá.
Então, para essa semana, eu quero pedir para você pensar em como está a sua fé. Começa a perceber o quanto você mesmo já se poda quando você pensa em alguma coisa que você tem muita vontade de fazer. Depois a gente vai seguir aqui, porque aqui é uma sequência para a gente já começar a semana já com essa vibração, com essa energia, com essa expansão de consciência, para que realmente a nossa vida pode ser mais extraordinária, que realmente a gente pode viver a vida que a gente sempre sonhou. E eu sempre falo, gente, é muito mais fácil do que você imagina, tá muito mais perto do que você pensa, você ter essa consciência. Porque muitas vezes, não sei se você já ouviu falar, o nosso inconsciente, ele tá muito presente na nossa vida. Cerca de 95% das nossas ações e decisões que a gente toma no único dia são guiadas pelo nosso inconsciente. E eu sempre trago aqui para vocês também a questão dos 5 tipos de pessoas, dos 5 perfis. Então, quando a gente entende essas questões que muitas vezes a gente acha que é o destino, a gente acha que as coisas acontecem porque coisas que fogem da nossa alçada, fogem do nosso controle. Então, assim, a gente consegue trazer isso para uma consciência maior. A gente consegue entender muitas vezes por que a gente tem um desejo, a gente quer. Vamos supor que você quer conhecer um lugar que você nunca foi, você quer fazer uma viagem para o exterior, por exemplo. Só que você já pensa que você nunca vai conseguir. Por quê? Porque tem lá dentro de você, pode ser que você vai sentir que as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor, não vão te apoiar, ou você vai sentir que você de repente vai deixar essas pessoas para trás, ou você sente que de repente você vai ser vista, você vai ser julgada como uma pessoa fútil, uma pessoa egoísta. Então são tudo coisas que estão presentes no nosso dia a dia, que vão impactando as nossas atitudes e os nossos comportamentos e que a gente nem percebe. Por isso que eu falo, a gente tem que trazer tudo isso para nossa consciência. E quando a gente entende como tudo isso funciona dentro da gente, quando a gente entende essas questões nossas internas, a gente entende os nossos medos, porque muitas vezes, por exemplo, vamos imaginar aqui, a gente tem aquela pessoa que resolve problemas de todo mundo, aquela pessoa que é aquela amiga que quando você tem qualquer problema você pode ligar, que ela tá sempre disponível, aquela pessoa que é muito confiável. Só que acontece, essa pessoa muitas vezes se sobrecarrega demais com o problema de tantas pessoas e quando ela se vê assim, ela com ela mesma, ela se sente perdida. Ela pode sentir que ela não se reconhece mais, ela sente que ela perdeu a identidade dela. Por quê? Porque ela tá tão acostumada a resolver problemas de um monte de gente e quando ela vai ver os sonhos dela, as coisas que ela quer, ela não sabe. E aí, muitas vezes, essa pessoa não vai conseguir ter um direcionamento, ela vai ter dificuldade de viver essa vida mais extraordinária. Por quê? Porque no fundo ela não sabe o que ela quer. Por isso que o passo da semana passada é muito importante, porque a gente tem que ter consciência, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe, se a gente não tem essa consciência mesmo, qualquer caminho serve. Porque se a gente não tem um objetivo, se a gente não tem aquela meta que a gente está seguindo, aquilo lá que a gente quer trazer, que a gente quer viver para a nossa vida, para a nossa família, a gente se sente perdida. E aí a gente vai vivendo com aquela sensação, né? Deixa a vida me levar. E aí os acontecimentos surgem, os problemas surgem e a gente não se sente no controle da nossa vida. Por isso é importante a gente entender as emoções inconscientes que estão ali presentes, para a gente poder trazer esses elementos para a nossa vida. Por exemplo, eu falo muito também, até esses dias dei um treinamento para uma equipe toda de home office. E as pessoas comunicativas, elas sofrem muito com o home office. E aí, o que acontece? Uma pessoa que tem o perfil mais comunicativo, que ela precisa de pessoas, precisa, assim, né, de interação, de contato, ela passa o dia todo sozinha em casa.
E aí, no final do dia, ela vai se sentir agoniada, vai se sentir ansiosa, vai comer demais, vai gastar demais. Mas por quê? Porque no fundo é uma necessidade que ela tem, não está sendo atendida. O que eu tô falando aqui não é porque a pessoa, por exemplo, não pode trabalhar de home office. Não é isso. Mas entra a questão do ambiente. Então, ela tem que ter a consciência de ações que ela precisa ter na vida dela para que essa questão do trabalho não atrapalhe o emocional dela. Por isso que eu falo, gente, são coisas simples. Nesse caso, por exemplo, o que ela precisa fazer? Ela precisa de momentos que ela interaja com pessoas, ela precisa de momentos que ela tenha, que ela se distraia, que ela tenha momentos de descontração. Para essas pessoas também a questão do estímulo dos 5 sentidos é muito importante. Então ela ter, de repente, fazer uma massagem, ou pedir, de repente, até para um filho fazer, para o marido. Então são coisas que ela pode ir colocando na vida dela para ela comer uma comida que ela gosta, por exemplo, assim, saber aprender a apreciar mesmo aquele momento. Eu, por exemplo, eu tenho bastante essa parte dentro de mim. Eu, por exemplo, eu gosto de comer aqui na minha cozinha, na minha casa, eu fico vendo o jardim. Então, é uma coisa que me faz bem, eu gosto de ter essa visão. Então, quando eu tô ali no meu momento de comer, de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã, eu gosto de ter esse contato. É uma coisa que me faz bem. Por isso que eu falo, a gente tem que ter essa consciência. E aí a gente vai trazendo essas pequenas atitudes, esses pequenos mimos, vamos dizer assim, que a gente faz por nós mesmas. Porque também uma outra coisa que acontece, a gente deposita muita expectativa no outro. A gente joga essa responsabilidade pelo nosso bem-estar no outro, quando na verdade é uma coisa que a gente tem que fazer por nós mesmas. Por exemplo, uma cliente minha na semana passada, ela me falou assim: ai, Grazi, eu sei que eu preciso. Ela mora ela e o filho, né? Ela não tem nenhum companheiro. E ela falou assim que ela sente que ela precisa ter uma pessoa na vida dela que um companheiro, no caso, que vai cuidar dela, que vai ver se ela tá comendo direito, se ela tá se alimentando bem. Gente, não é responsabilidade de um namorado, de um marido, enfim, ver se a gente tá se alimentando bem. Então, ela tá tirando uma responsabilidade dela e colocando na mão do outro. E aí, a gente vai vivendo assim muitas vezes e a gente não sabe por que a gente não se sente plenamente feliz, a gente vai sentindo aquele vazio. Aí essa vida extraordinária acaba ficando mais difícil pra gente viver, acaba ficando uma coisa mais longe da gente. Então, por isso que eu falo, a gente precisa ter essa consciência das coisas que a gente precisa pra gente ficar bem, a gente precisa trazer essa responsabilidade. A responsabilidade pelo seu autocuidado é sua, não é de mais ninguém. Então vamos parar de ficar depositando isso na mão do outro e trazer essa responsabilidade, essa consciência e essa responsabilidade para que a gente tenha mais esse controle sobre as nossas emoções. Por isso é importante você saber o que você precisa. E às vezes a gente vê na internet, por exemplo, e o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Por exemplo, eu falei das pessoas que são comunicativas, que precisam de interações e tal. Mas se a gente pega um outro perfil de pessoas, essas pessoas elas não gostam de muitas interações, elas não gostam de contato, elas não gostam de toques, de abraço. Aí, de repente, você encontra uma amiga que é um perfil completamente oposto do seu. Aí você vai dar aquele abraço, mas ela não gosta. Então, a gente tem que se entender pra gente trazer isso pra gente. E a partir disso, a gente começa a entender o outro com mais profundidade também. Mas voltando aqui à questão do exercício para essa semana, da reflexão para essa semana, lembrando, na semana passada eu pedi para todo mundo, para vocês pensarem, imaginarem como é a sua vida dos sonhos, o que você vai viver, o que você quer viver, como você vai estar, como você vai se vestir, o que você vai comer, que lugares você vai frequentar, né? E pra gente trazer isso. Mais um outro ponto, a reflexão dessa semana é a seguinte: como está a sua fé?
Como está a sua confiança que essa vida realmente é possível? Você consegue se imaginar vivendo essa vida? Porque se você não conseguir, essa vida não vai chegar. Se você não conseguir se imaginar vivendo isso que você tanto fala que você quer, isso não vai acontecer. Então você precisa, o exercício dessa semana é você se imaginar realmente vivendo essa vida, você se imaginar, sabe, trazendo essas coisas para você. Você se imaginar, vamos supor que seja uma viagem que você quer, você se imaginar indo para esse lugar, você se imaginar ali os passeios que você quer fazer, ou alguma coisa profissional, você se imaginar ali naquele lugar que você quer estar, com aquelas pessoas que você quer estar à sua volta. Ou pode ser que você queira a questão de relacionamentos, melhorar seu relacionamento. Então comece a imaginar realmente e trazer isso para você, que isso realmente é possível. Porque se você mesma não acreditar, como eu falei, isso não vai acontecer. Então você precisa trazer isso para você. E essa semana é esse recadinho que eu quero deixar para você. Veja como está a sua fé em você mesma. Veja como está a sua fé nos seus sonhos, nos seus desejos e comece a se imaginar. Se você quiser, tem gente que faz o mural dos sonhos, tem gente que, enfim, encontre a forma que funcionar melhor para você. Que seja num momento de oração ou de meditação, que seja, mas que você possa dedicar alguns minutos nessa semana, de cada dia, que seja 1 minuto, gente. Porque assim, às vezes a gente fala, não tenho tempo, mas que seja 1 minuto, que seja o tempo que você tiver disponível ali, o tempo que você tá ali, sei lá, vai trocar de roupa, tomou banho, tá, você tá se enxugando, você para 1 minutinho ali e começa a se imaginar vivendo essa vida. Porque, como eu falei, se você acha que vai dar certo, você está certa. Se você acha que não vai dar certo, você também está certa. E como é bíblico, que eu falei hoje no comecinho, né? Quando você for rezar, Jesus pediu pra gente já acreditar que a gente já recebeu o que a gente está pedindo. Então, quando a gente fala que a gente quer uma coisa, mas a gente já, lá no fundo, a gente acha que a gente não vai conseguir, isso não vai acontecer. Então vamos nessa semana trazer essa confiança, sabe? Que essa semana seja uma confiança de uma semana de fé, de confiança e de você realmente acreditar que você vai seguir, que você vai conseguir. É um passo a passo, gente. Não é só assim, eu vou ficar essa semana mentalizando, rezando e tudo vai acontecer. Não é só isso. Tá? A gente vai seguir nisso nas próximas semanas, mas eu tenho que trazer aqui as coisas, o meu propósito aqui é trazer a cada semana um pedacinho, porque às vezes se a gente traz tudo de uma vez, a gente se perde, porque a gente não, assim, é muita coisa para fazer, tal, a gente acha difícil, Grazi, não vou conseguir. Então, recapitulando, semana passada, imaginar a sua vida dos sonhos, como você vai estar, o que você vai fazer, que lugares você vai frequentar, que coisas você vai comer, como você vai se vestir, e agora você se imaginar de verdade vivendo isso, tá? Vamos confiar, imagina nos mínimos detalhes, gente. Se você quer uma casa diferente, se você quer uma viagem, como eu falei, o que quer que seja, a gente consegue trazer nesses elementos. Vamos trazer isso nessa semana, que na semana que vem a gente vai seguir mais um pouquinho. A gente vai aprofundar um pouquinho mais em tudo isso e sempre tendo a questão, a consciência, que quanto mais a gente tem essa consciência, esse conhecimento do que a gente precisa para ficar bem, a gente consegue trazer esses elementos aí com mais facilidade para nossa vida, para nossa história, tá? E então vamos trazer isso, tá? É a tarefinha dessa semana. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar ali no direct, tá bom? E a gente se encontra semana que vem. Um beijo, até mais.